Olá pessoal, eu sou Wesley. Hoje eu vim fazer mais um videozinho do meu projeto de Lendo a Cosmere, do Brandon Sanderson, e é justamente um vídeo onde eu apresento para vocês o que é a Cosmere do Brandon Sanderson. Eu falo de Cosmere, mas eu ainda não fiz uma apresentação propriamente dita do que é esse universo compartilhado de histórias do autor. Então hoje é o vídeo em que eu apresento um pouquinho dos conceitos do que é a Cosmere, assim como as obras que fazem parte desse universo. E falar também um pouquinho da história do Brandon Sanderson de uma forma bem rápida para vocês. Eu sei que se você já conhece o Brandon Sanderson e a Cosmere, muitos de vocês já devem ter visto outros vídeos de outros criadores aqui no YouTube falando sobre como ler a Cosmere, quais são as obras que fazem parte desse universo, mas como eu estou fazendo esse meu projetinho de Lendo a Cosmere, claro, eu quero trazer esse vídeo apresentando o universo para vocês. Antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas às 17 horas aqui no canal. Então vamos lá falar sobre a Cosmere, porque tem bastante coisa para apresentar para vocês. Afinal, o que é a Cosmere? Como eu já falei lá no início do vídeo, ele é um universo compartilhado de histórias do autor. E como funciona esse universo compartilhado? É basicamente um grande universo, propriamente dito, literalmente, em que conecta vários planetas e sistemas solares, cada planeta com suas histórias que fazem parte do universo da Cosmere. Mas como assim essas histórias de certa forma estão conectadas? Existe um conceito que são as shards nesse universo. A shard ela foi traduzida aqui em Um Caminho dos Reis, que é a publicação da editora Trama, que eu estou lendo atualmente. Ela foi traduzida como fractal. Então são meio que fragmentos de uma única coisa. E essa coisa você pode dizer que é uma espécie de entidade, um ser, uma divindade. É algo que fica um pouco abstrato ainda em entender exatamente o que é esse ser que deu origem às shards. As shards, esse ser, essa entidade, essa coisa, o que quer que seja, acabou se quebrando e se fragmentando em diversas partes que caiu nos planetas da Cosmere, e em algumas dessas shards não tiveram efeito nenhum no planeta, mas algumas outras tiveram efeito, e o efeito acaba sendo o surgimento de uma magia. Só que essas shards, mesmo fragmentadas, esses fractais, de certa forma têm uma consciência própria, e os habitantes dos planetas nos quais as shards caíram acabam meio que venerando essa figura misteriosa como se fosse um deus. Basicamente esse é o conceito de como o surgimento desse universo, não exatamente o surgimento, porque os planetas já existiam antes, mas a história toda se moldou a partir dessa grande divisão, dessa fragmentação desse único ser que originou as shards, os fractais, no universo da Cosmere. Eu sei, é bastante coisa e são muitos livros, e as histórias não necessariamente se passam no mesmo espaço-tempo. Uma história pode acontecer bastante no passado na história desse universo, e algumas histórias acontecem mais no futuro. De certa forma, a gente ainda falta bastante coisa ainda do que o Brandon Sanderson quer construir dentro da Cosmere, para que essas histórias acabam se conectando de uma forma ainda mais sólida, na verdade. Mas para quem acompanha esse universo há mais tempo, sabe que consegue ver uma conexão além das shards, por exemplo, as shards que originam a magia nos planetas e deu origem aos sistemas de magia extremamente criativos, já adianto para vocês, dos livros do Brandon Sanderson. Por exemplo, tem uma figura bastante misteriosa que quem conhece sabe que é o Royd, e o Royd, de uma forma ou outra, sempre está presente em qualquer um dos livros e das histórias que se passam dentro da Cosmere. Como esse cara consegue percorrer planetas e como ele está tanto no passado como mais na frente na história, na linha cronológica da Cosmere do Brandon Sanderson, ninguém sabe, a gente vai descobrindo aos poucos. Futuramente, inclusive, o Brandon Sanderson pretende lançar um livro com uma história centrada nesse personagem, e eu acho que também uma série ele pretende fazer isso. E antes de eu dar uma entrada mais forte de que obras fazem parte da Cosmere, eu quero falar sobre quem é o Brandon Sanderson, esse autor extremamente produtivo do mundo da fantasia. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro que ele lançou foi Elantris, lá no ano de 2005.
Hoje, já estamos em 2022, 17 anos depois, e dou um tempinho para vocês chutarem quantos livros esse autor lançou em 17 anos. Pensou um pouquinho? Então, ele já lançou mais de 40 livros em um período, livros e obras como contos e novelas, em um período de menos de 20 anos. Vocês conseguem entender a produtividade dele? Claro, nem todos os livros estão dentro da Cosmere, mas é uma produtividade absurda. E a própria Cosmere ele pretende levar à frente por mais 20 anos, então tem bastante coisa pela frente. Muitos fãs de fantasia veem o Brandon Sanderson como um autor extremamente criativo na hora de criar sistemas de magia. Eu falo isso por experiência própria. Eu li poucos livros do autor, mas a criatividade que ele tem para desenvolver os sistemas de magia das histórias deles e como cada um dos sistemas de magia, principalmente na Cosmere, são tão diferentes entre si, apesar de originadas do mesmo ponto inicial, é algo impressionante. A forma com que ele constrói seus personagens, enfim. Uma outra característica interessante dele é como ele trabalha o foreshadowing, que é basicamente inserir durante a narrativa um elemento que mais na frente, na obra, na mesma obra, por exemplo, no mesmo livro ou na série, ele vai voltar lá naquele ponto que ele inseriu anteriormente e aquilo tudo vai começar a fazer sentido. Então ele trabalha muito com isso, além de outros elementos do próprio estilo dele, que tornam ele um autor tão único. Eu tenho para mim, e não só eu, acho que muita gente considera que o Brandon Sanderson daqui a algum tempo vai ser o que o Tolkien foi para muitos. Ele é já um dos maiores autores de fantasia da história, e isso não é à toa, não apenas pela quantidade, mas também pela qualidade dos livros que lança. Falando um pouquinho sobre o que é o conceito da Cosmere e quem é o Brandon Sanderson, eu vou falar para vocês quais são as obras que fazem parte da Cosmere, e aqui estão mais ou menos na ordem que eu pretendo ler todas as obras dele depois que eu terminar o Caminho dos Eis. Eu ainda estou com um pouquinho de impasse só sobre como eu vou iniciar após o Caminho dos Eis, se eu vou começar de fato por Elantris e suas novelas, ou se vou começar por Mistborn, a Primeira Era. Mas, de qualquer forma, essa é a ordem que eu pretendo ler a série. Então, nós temos o primeiro livro publicado pelo autor, que é Elantris, e duas novelas que são The Hope of Elantris e The Emperor's Soul, duas novelas que se passam no mesmo universo. Elantris ele foi planejado para ser um livro em volume único, mas o Brandon Sanderson já falou que pretende lançar uma continuação, não sei se direta. A gente sabe é que se passa no mesmo planeta, mas tem essa questão ainda se vai ser uma continuação ou não. Mas vai ter. Após isso, nós temos a Primeira Era de Mistborn, que é o Império Final, o Poço da Ascensão e o Herói das Eras. E depois disso, Segunda Era de Mistborn, a Liga da Lei, As Sombras de Si Mesmo, Braceletes da Perdição e o quarto volume que encerra a Segunda Era de Mistborn está saindo agora no finzinho de novembro, que é The Lost Metal. Além disso, nós temos as novelas que se passam no mesmo universo de Mistborn, que são The Eleventh Metal, Mistborn Secret Story. Essas fazem parte das obras já lançadas no universo de Mistborn, com o detalhe que Mistborn ainda vai receber mais duas eras em seu universo, que devem expandir ainda mais o escopo desse universo, no caso da Cosmere, e começar a conectar ainda mais as coisas. Após Segunda Era de Mistborn, nós temos Warbreaker, que é um standalone, um volume único. Eu não sei, não tenho uma recordação se o Brandon Sanderson chegou a comentar se ele pretende lançar mais alguma série nesse mesmo universo, mas o Warbreaker de certa forma tem uma conexãozinha com os relatos das Guerras das Tempestades, ou da Stormlight Archive, como você conhecer. E além disso, tem as novelas The Sixth of the Dust, Shadows for Silence, um título gigante, e Allomancer Jack. E aí entramos em Stormlight Archive, os relatos das Guerras das Tempestades. Nós temos o Caminho dos Reis, ou The Way of Kings, Words of Radiance. Aí entra uma novela que é Edge Dancer, que se passa entre o segundo e terceiro volumes, que é importante ler nessa ordem, sim, entre o segundo e terceiro volume de Stormlight Archive. Depois tem Oathbringer, que é o terceiro volume. Após Oathbringer, mais uma novela, que nesse caso é Dawn Shard. E por último, Rhythm of War, que é o quarto volume já lançado de The Stormlight Archive. O Brandon Sanderson está encerrando essa primeira parte dessa série. Em breve, provavelmente em 2024, sai o quinto volume. The Stormlight Archive está planejado para ter 10 volumes no total.
E além dos livros e novelas, nós temos as HQs White Sands, que é dividida em 3 volumes, que também se passa nesse mesmo universo da Cosmere. Um detalhe específico em relação às novelas do Brandon Sanderson é que, com exceção de Dawn Shard, que é a última novela que ele lançou da Cosmere antes de Rhythm of War, que é o 4º volume de Stormlight Archive, todas as demais estão compiladas em um volume único chamado de Arcanum Unbounded. Então, para quem está pensando em ler a obra completa do Brandon Sanderson, principalmente da Cosmere, tem essa praticidade, comprar um único livro e ali vão estar todas as novelas e não vai precisar comprar algumas novelas separadas, como acontece em alguns casos. Por exemplo, Ed Dancer e o próprio Dawn Shard foram lançados em volumes separados para o pessoal ler, enfim, entre os volumes de Stormlight Archive. E obviamente a Cosmere não acaba aí. Eu acho que o Brandon Sanderson deve lançar mais 4 obras que ele está planejando para o ano que vem, que faz parte do projeto de maior arrecadação da história do Kickstarter. Então essas 4 obras vão fazer parte da Cosmere. E além disso, ele está escrevendo o 5º volume de Stormlight Archive, está planejando outras obras ainda mais para frente, que como eu já falei, são 20 anos de Cosmere pela frente e vai ter bastante coisa. Então a partir do ano que vem eu pretendo começar sim a ler com alguma frequência os livros que fazem parte da Cosmere e claro, continuar esse meu projetinho de lenda da Cosmere do Brandon Sanderson aqui no canal, aqui no Vagando e Divagando. E esse é o vídeo apresentando a Cosmere para vocês. Eu espero que vocês agora tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é esse universo. Eu quis falar de uma forma bem resumida. O universo da Cosmere é muito rico, a parte mesmo da criação, de como tudo se originou. Para quem for pesquisar, vai ver que como é ainda maior do que eu falei aqui num resumo rápido para vocês no início do vídeo. Então, eu espero que vocês tenham ficado interessados nos livros do autor. Infelizmente a gente não tem tantas obras assim publicadas por aqui, somente a Primeira Era de Mistborn, que é dificílimo de achar e quando acha por um valor absurdo. A Segunda Era também é a mesma coisa e faltando, claro, o 4º volume, mas os 3 primeiros pelo menos foram publicados no Brasil. Além, é claro, de O Caminho dos Ex e Elantras, que foi publicado há bastante tempo lá para a Leia, mas não teve republicação e está há bastante tempo esgotado por aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.